Vale ou monte, mais profundo lugar, quero te encontrar. E não importa o preço que eu tenho que pagar, se for pra te encontrar. Sei que eu te acharei quando de coração te buscar. Eu não me cansarei, eu quero ver-te, Senhor. Te encontrar, eu não me cansarei. Tu és o meu lugar e eu te buscarei até te encontrar. Não me cansarei. Tu és o meu lugar. Aleluia, aleluia, tu és o meu lugar. Aleluia, 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 tu és o meu. Profundo lugar, quero te encontrar. Não importa o preço que eu tenho que pagar, se eu for pra te encontrar.
Olá, pessoal. Eu sou a Andressa e o podcast hoje está um pouquinho diferente. Nós estamos fazendo hoje uma edição especial em homenagem ao Dia das Mulheres. Eu sou a esposa do Douglas e ela é a Elaine. Vocês já conhecem porque ela já participou do nosso podcast. Se você ainda não assistiu o episódio com a Elaine e o Leandro, pode procurar no nosso canal. Assiste lá que tá nota 10. Olá, boa noite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, pelo convite de estar aqui hoje, nesse dia tão especial em homenagem ao Dia das Mulheres. E vamos que vamos! Bom, o nosso tema especial dessa edição é ser mulher. E para hoje nós vamos conversar um pouco sobre ser mulher e ter um valor que excede ao de rubis. A Elaine está aqui para falar um pouquinho sobre isso com a gente e vamos embora para começar a nossa conversa. Vamos lá. Falar sobre o valor da mulher. Eu sou suspeita em falar porque eu amo ser mulher. Eu vejo que, assim, é uma das gratificações que Deus nos deu, ser mulher. E a importância, né, da gente saber quem nós somos, o valor que nós temos em relação às mulheres. E em homenagem, né, à comemoração do Dia das Mulheres, é importante a gente levar em consideração, refletir, porque nós temos esse privilégio de comemorar, né, uma data específica no ano, a gente comemorar o Dia das Mulheres, fazer com que a gente venha refletir a importância, o nosso valor diante de todos, diante da sociedade, que a mulher ela tem o seu valor. Então, isso é bem legal a gente saber, né? Então, eu vejo que faz a gente refletir, né? Como é importante, qual é a importância, o valor de cada mulher, o lugar devido para ela estar, né? No lugar certo, no momento certo. Isso é muito bom a gente saber. Eu acho que, principalmente hoje em dia, na sociedade tem dois polos. Aqueles que não conseguem enxergar o valor da mulher que você está trazendo, Sim. e outros que dão uma posição, uma condição que também não cabe à mulher. Então, eu acho que é legal a gente conversar aqui, trazendo essa visão daquilo que Deus pensa a respeito de nós mulheres, Sim. né? O equilíbrio, nem a desvalorização, porque diante de Deus nós somos valorosas, porque essa palavra ela está na própria Bíblia, mas também não tornar a mulher aquilo que Deus não fez a gente para Sim. ser. Exato. Uma coisa assim que eu tenho muito pedido a Deus em orações é falar, Senhor, sempre me faz estar no lugar certo, no momento certo e com as palavras certas, né? Então, isso só vem através da sabedoria, a busca pela presença de Deus. E quando eu vejo e me encontro nesse lugar, Deus ele faz com que eu venha refletir o meu valor. Porque se a mulher ela não está no seu devido lugar, de uma certa maneira, ela vai encontrar frustrações naquele momento. Mas quando ela busca isso em Deus, sabendo o seu lugar, o seu momento, a hora certa, as suas palavras certas, ela vai saber o seu grande significado, o que ela tem. Até porque nós somos feituras de Deus. Nós somos feitas pelas mãos dele, assim como o homem. Então nós temos o mesmo valor, né? A mesma importância, é, as mesmas características reais diante dos olhos de Deus. Você falando, né, de estar no lugar certo, desde o final do ano passado, e também no início desse ano, quando as pessoas perguntaram para mim, né, o que que você quer para 2023? E eu sempre usei essa frase, eu quero estar no lugar certo e na hora certa. E ouvindo você falar, fiquei pensando que eu preciso fazer as coisas certas, as coisas que são para mim. Porque às vezes a gente, né, nós mulheres quase não temos nada para fazer na vida, né? Não, Aí, bem poucos. é. Só que às vezes a gente pega
coisas além do que a gente já tem e que Sim. não é pra gente, né? Por isso Fato. que muitas vezes nós vivemos sobrecarregadas, frustradas, Sim, excessivamente cansadas. Nós já temos uma demanda muito grande enquanto mulheres, sim, é verdade. mas porque a gente assume papéis, posições, condições que não são para a gente, isso se agrava, né? Eu já me vi muitas vezes nessa posição, mas eu acho que conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai entendendo, né? Onde é o meu lugar, Sim, até onde eu devo ir, e o mais importante é até onde Deus quer que eu vá, onde Deus quer que eu esteja, o que Deus realmente é, preparou, designou para que eu faça. sim. E eu não posso fazer nem mais, nem menos. Se eu fizer menos, eu tô fora do propósito. Mas se eu fizer a mais, eu também tô, porque não é para mim. Exatamente. Você falando a respeito de tantas coisas, né, atribuídas à mulher, eu vejo assim que a mulher, ela tem que buscar uma sabedoria em Deus para poder gerenciar o seu tempo, saber administrar o seu dia, que tem 24 horas, Podia ter porque 27. e muitas vezes a gente programa algumas coisas para fazer no dia, nós não fazemos, chegamos no final do dia e falamos, puxa, podia ser 48 horas o dia para dar tempo de fazer tudo aquilo que nós planejamos. Mas não é assim que funciona, né? Nós temos 24 horas o dia. Mas se nós sabemos gerenciar o nosso tempo, nós não iremos andar tão fadigadas. Porque assim, nós mulheres, Andressa, eu vejo assim, nós somos muito perfeccionistas. Nós queremos as coisas muito perfeitas. Só que toda mulher que busca uma perfeição, ela morre de exaustão. Ela morre fisicamente, emocionalmente, profissionalmente e tantas outras áreas, né, que nos leva a essa característica. E eu vejo o quanto é importante a gente ter esse momento de buscar um gerenciamento, porque quando nós buscamos isso, nós iremos saber gerir todas as nossas emoções. Porque às vezes a gente se encontra em momentos tão atarefadas, porque nós somos assim, nós somos tão iguais e tão diferentes ao mesmo tempo. Que nem você falou, nós, às vezes são turbilhões de coisas no nosso dia a dia. Nós nos vemos cansadas, sobrecarregadas, preocupadas com tantas outras coisas, inquietas, mas se nós não sabermos colocar, né, as coisas devidamente no nosso dia a dia, nós iremos levar uma vida mais leve, né? Porque Deus nos convida também a levar uma vida de paz. Ele nos convida a isso todos os dias, né? Uma vida de paz, uma vida tranquila, uma vida em abundância. Mas a gente só vai conseguir viver uma vida em abundância se a gente conseguir gerenciar o nosso tempo, né? O quanto isso é precioso. Porque senão a gente não consegue buscar tudo aquilo que a mulher precisa fazer. Porque nós somos muitas vezes cobradas, né? A sociedade cobra, somos cobradas por tudo e por todos, em todas as esferas, mas a gente tem que saber atribuir, né, as nossas atividades no nosso dia a dia. Porque senão vira uma bola de neve e com isso nós iremos ficar cansadas, estressadas e olha, vamos contar, né? Mulher estressada ninguém merece. Mulher estressada é algo que ninguém quer por perto. Nem a gente, né? Nem a E a gente gente se suporta aguenta. nós mesmos se nós estivermos nesse patamar. Então, tudo isso faz fluir, né? Muitas vezes somos cobradas dentro da nossa casa, não, porque você é mulher, você precisa saber receber bem as pessoas, né, na sua casa. Você é cobrada como esposa, você é cobrada como mãe, você é cobrada, né, de você buscar, talvez, né, uma qualidade de vida melhor, né, você ter uma boa alimentação, né, ter o seu dia a dia, assim, mais é, atrelado naquilo, né?
E às vezes nós somos cobradas, somos. E às vezes você quer dar além daquilo que você está, né, proposta a dar naquele momento. Então eu vejo que a gente, quando começa a gerir o nosso tempo, nós começamos a ter uma outra qualidade de vida, né? Isso, claro, é tudo buscando a presença de Deus. Não adianta, nós não iremos conseguir na força do nosso braço. Olha, hoje eu levantei correndo, não consigo orar, não consigo ler um versículo, porque eu estou muito atarefada. Aquela coisa que quando você amanhece o dia, você desperta, abre os seus olhos, fala, nossa, tenho isso, tenho aquilo, tenho que trabalhar, tenho que botar a casa em ordem, eu tenho, né, para solteiras, eu tenho trabalhos na faculdade, eu tenho coisas para entregar hoje no trabalho que estão pendentes, mas nós esquecemos o principal, que é colocar a nossa vida nas mãos do grande eu sou, o autor e conservador da vida. Então a gente esquece de abençoar o nosso dia, pedir para Deus abençoar o nosso dia, porque é Ele que vai regir o nosso dia, nossas atividades, nossas tarefas. Mas a gente parece que gosta disso, né? Não, parece que a gente acaba colocando as coisas do nosso dia a dia na frente das coisas, né, de Deus, na frente de Deus. Porque mulher parece que quer fazer as coisas, né? A mulher não aguenta ficar ali esperando fazer. A mulher já tem isso, já é, né, característica da mulher querer já fazer as coisas para ontem. E o importante é isso, a gente entregar aquele nosso dia para Deus e falar, Senhor, nos ajuda, me ajuda. Eu não consigo confessar diante dele e falar, Senhor, eu não consigo fazer sozinha. Se o Senhor não estiver à frente, no comando, dirigindo a minha vida, dirigindo o meu dia de hoje. E você sabe que o negócio flui de uma forma tão sobrenatural que você fala, meu Deus, o segredo está aí, mas a gente peca em esquecer de entregar e consagrar o dia para Ele. Mas é um desafio, né? Chega a ser irônico pensar nisso, né? Porque Deus propõe pra gente uma vida em abundância, leve, né? Porque ele mesmo fala, lança em mim e segue com a leveza. Só que tudo que a gente quer é a leveza, mas a gente age muito ao contrário, né? Pensando sempre, eu tenho que, né? Ouvindo você falar, e sempre tenho que, eu tenho que. Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer, e isso, graças a Deus, eu desde muito pequena estou na igreja, minha família é cristã, e minha mãe sempre me ensinou a, assim que acordar, orar e consagrar o dia. Abrir os olhos antes de sair da cama, ora, consagra ao Senhor, entrega ao Senhor. E eu ensino isso já para Mariana, então, todos os dias, né, principalmente aos finais de semana, que ela acorda ali naquela coisa mais tranquila, né, que a gente não sai correndo. Uhum. E aí ela fala, mamãe, vamos levantar. E aí eu falo, filha, primeiro a gente vai orar. E eu acho que isso é fundamental, né? Mas mesmo assim, eu acho que muitas de nós, às vezes, ainda é desafiada a durante o dia se manter com foco naquilo que pediu a Deus pela manhã, naquilo que consagrou a Deus pela manhã, né? Ontem mesmo eu estava pensando milhares de coisas que eu tinha que fazer, que hoje eu tinha que estar aqui, e as coisas que eu ia fazer hoje eu tinha que fazer ontem, para eu poder estar aqui hoje, me organizar todinha para estar aqui. Temos que fazer um planejamento, senão... Exatamente, eu sou completamente da rotina e do planejamento. A Mariana tem toda uma rotina certinha, porque eu funciono com rotina. Só que eu já tinha as coisas de ontem para fazer, e eu queria fazer as de hoje, e aí eu sei que começou a me dar aquela afobação, aquela gastura, aquela coisa toda, começa a ficar ansiosa o coração, né? E aí eu falei, não, eu tenho milhões de coisas para fazer, mas as milhões não cabem nas minhas horas de hoje. Então hoje eu vou fazer o que der para eu fazer hoje. As coisas de amanhã são mais importantes das que eu tinha programado para hoje. Então eu vou fazer o
que está gritando, o que é Exatamente. mais necessário. E eu acredito muito que isso é uma sabedoria que Deus dá pra gente, né? E Só ele pode vir realmente dele, dá, não tem com como. certeza. Não existe um livro específico que você vai lá, né, e Exatamente, consulta. Tem que vir dele. Mas para vir exatamente, dele, a gente precisa ir buscar, né? Porque às exatamente. vezes a gente quer colocar primeiro as urgências na frente das prioridades. E aí a E gente vive aí, só de urgência, porque tudo é exatamente, urgente, né? tudo é urgente para nós. Parece que a prioridade sempre fica atrás das urgências, né? Por que que eu falei em termos da gente gerenciar o nosso tempo? Porque a mulher, como ela tem muito assim, né, de ser mais pro lado perfeccionista, eu digo por mim, né, que nem você falou que você é da rotina, né, eu também sou da rotina, gosto de sempre planejar, fazer a minha rotina diária para eu não se perder. Porque eu sei que a partir do momento que eu me perder, eu vou ficar frustrada, eu vou ficar nervosa, então eu não quero, né? Que a gente ora para que tenha sempre um coração manso, que a gente venha ser sempre uma mulher doce, né? Que as Então eu pessoas procuro contribuam manter, para que isso também, né, flua ajude, né? Que ajuda com nós maior também, né? Falar, a gente tranquilidade. está tentando, né? Ajuda nós nessa luta, né? E Para é que a gente tenha um saudável para todo benefício. mundo, não é? A gente, Sim. assim, Todo mundo tranquila. ganha nessa, né? Isso seria ótimo se todo mundo entendesse que é É benéfico para verdade. todo mundo. É. Então, assim, por que que eu falei em termos da gente saber ser sábias, né, no administrar nosso dia? O dia ele tem 24 horas, né? Se a gente for ver, se a gente planejar dentro disso, a gente consegue fazer. Não sozinha, claro, mas com a ajuda de Deus. E se a gente, como mulher, que somos mais voltadas para o lado do perfeccionismo, se em algum momento ali que você planeja não dá certo, se o dia seguinte você tenta, não dá certo, e aí um dia após o outro você vê que as coisas não estão dando certo, aquilo vai te batendo um desânimo. Aquilo vai te trazendo, né, uma angústia, Ansiedade. ansiedade. E aí você fala assim: poxa, eu não sou uma mulher suficiente. Eu não consigo fazer aquilo que eu planejo. Tudo aquilo que eu tento fazer no meu dia a dia não flui. Então aquilo vai te trazendo uma autoestima de que você fala assim: poxa, eu sou assim. Parece que nada dá certo. Eu não consigo fazer. Esquece de se valorizar. Fala: peraí, aonde eu estou errando? Parar um pouquinho, sabe fazer aquele pit stop? Parar um pouquinho, analisar, falar, espera aí, o que está acontecendo? O que que eu estou fazendo que não está dando certo, que eu preciso melhorar, eu preciso mudar, eu preciso ver uma outra forma, que isso vai me ajudar. Porque essas coisas que você vai tentando fazer e você não consegue, aquilo vai te trazendo algo que te vai deixando um pouco para baixo, porque você vai se sentindo que você não é autossuficiente. Você não consegue cumprir com aquilo que você tem determinado, com aquilo que você precisa fazer. Vamos supor, hoje eu quero acordar, mas hoje eu não quero fazer nada daquilo que eu tenho planejado. Mas as coisas não funcionam assim. Chega no final do dia, você vai olhar para aquilo que aconteceu e você fala: e agora? Vou deixar para amanhã, aí vai deixar para depois. Quando vem uma bola de neve, ao ponto de você não dar conta. E aquilo você se entrega, e aí você se vê o quê? De mãos, né? De braços engessados. Então, o importante é você gerenciar o seu tempo, aquilo vai fazer com que você venha fluir de uma forma que você se sente bem. Porque o sentir bem traz alegria no coração, traz uma satisfação, contentamento. Mas também você não vai se matar, porque toda É. mulher que procura fazer algo, aquilo que está além das suas forças, ela vai morrer Louca. fadigada, doida, louca, alguma coisa vai acontecer com ela. Mas o importante é você ter essa sabedoria, sabe? De pedir ajuda. Pede ajuda para Deus, para o Espírito Santo, pede ajuda para as amigas. Fala: olha, eu tenho visto você fazer as coisas dando certo. O que que você tem feito? Pede ajuda, né? É. O exemplo da sua amiga, de uma outra pessoa, pode te ajudar. Porque às vezes a forma que você está vendo, você não consegue enxergar. Porque você não vê se sentir esses sentimentos ruins. E aí você acaba tornando aquele campo minado. Porque o inimigo começa a olhar para você e fala assim: opa, já sei a área que eu posso agir.
E ali começa aquelas vozes. Tá vendo você, ó? Se você que é mulher casada, vai falar, tá vendo seu marido casou com uma mulher que não presta pra nada. Tenta fazer as coisas e não consegue, não dá conta de nada, né? Fala, Ou também começa a trazer a mulher, tá vendo? Olha o marido com quem você casou. Também não faz nada por você. não te Também não te ajuda. ajuda em O que que ele nada. tá fazendo, né? Pra também te ajudar Exatamente. nesse tempo. Exatamente. E essa é, eu acho que é uma brechinha que se a gente não toma cuidado, entra e abala diversas áreas da nossa vida. Não só a gente quanto mulher, mas começa a abalar a nossa casa, o casamento, a família, as Sim, relações, né? E aí eu acho que começa a entrar também a questão emocional, que aí o ponto de vista, a forma como você olha para as coisas faz muita diferença, né? sim. E eu estava aqui pensando também, ouvindo você falar, sobre a questão da flexibilidade. Eu sempre fui muito pro lado do perfeccionismo, né? De dar conta, de fazer tudo, de ser 100%, de deixar tudo certo, seguir o cronograma e quando algo não sai no jeito, aquela aflição, aquela agonia, aquela ansiedade. Eu lembro quando eu era mais nova, se eu ia para algum lugar, se eu ia para a faculdade, alguma coisa, estava no ponto de ônibus e o ônibus não chegava no horário, já começava a me dar aquele comichão, porque eu ia chegar atrasada e eu não gosto de atraso. Uhum. Mas acho que principalmente depois da maternidade, a questão da flexibilidade, ela despontou. Explodiu, né? Exatamente. Porque, embora eu tenha todo um cronograma, eu sei que eu preciso ter a flexibilidade à disposição, porque nem tudo vai sair exatamente como eu planejei. E isso também, eu acho que é uma forma de Deus trabalhar comigo, e talvez com muitas mulheres também, porque a gente tem a tendência de achar que tem o controle das coisas, É, ou de querer ter o controle, de falar, Senhor, eu te entrego o controle da minha vida, mas tá ali, né? é, Devolve um pouquinho, segura um pouquinho, devolve um pouquinho, segura um pouquinho. você segura uma ponta e Deus segura na outra, né? Você quer, Exatamente. Só que quer a soltar. gente, principalmente depois que a gente se torna mãe, ou N situações que a vida pode trazer pra gente, se a gente não tiver flexibilidade, a gente entra em colapso. Pelo menos eu, que sempre fui muito perfeccionista, nunca gostei de atrasos ou de mudanças muito bruscas daquilo que eu havia planejado. Eu acho que é algo que a gente precisa buscar. E que Deus, o Espírito Santo, que tem as suas formas próprias de trabalhar, de moldar a gente, seus caminhos, muitas vezes ele propõe situações em que a gente vai ter que ceder a flexibilidade para poder mudar essas coisas Exatamente. em nós, para que essa ânsia pelo controle de tá tudo aqui, eu sei o que vai acontecer, vai ser assim, porque eu estou no controle, porque eu já programei, né? E a nossa vida com Deus, ela não é assim, ela não é desse jeito. Então, eu hoje me vejo muito assim, é, tá um dia de sol bonito, eu programei, eu tinha tantas coisas para fazer, mas me deu aquela vontade de sair, pegar a Mari, filha, vamos pro parque. E aí a gente vai, aproveita aquele sol, respira lá fora, deixo tudo que tá lá para fazer, às vezes até penso um pouquinho, nossa, eu precisava fazer isso, aquilo, mas Aí você faz vista grossa, senão você fica doida. exatamente, mas eu vou, porque é um dia que eu posso parar para aquilo também, sabe? Eu posso me proporcionar isso também. Eu não sou só uma máquina de lavar, limpar, cozinhar, cuidar, trocar, trabalhar. Eu também tenho esse direito. E eu acho que até se volta para aquilo que a gente, né, trouxe como tema da gente, do valor da mulher, a gente também se enxergar, Exatamente. né? A gente também ter espaço, tempo pra gente. Eu amo o sol.
Eu Eu também. adoro. Eu Gosto vejo o dia de muito do sol, eu sol. me animo. O sol saiu e eu fico feliz. Então, eu quero ir respirar lá fora. Eu quero estar lá fora. A gente ainda mais que mora em apartamento, né? Fica É, ali trancado e tal. verdade. E hoje eu aprendi a me proporcionar quando eu tenho aquela vontade de falar, não, hoje eu vou fazer isso por mim. Porque senão a gente vai só vivendo os papéis, né? Como você falou, a esposa, a mãe, a serva de Deus, as demandas do ministério, a profissional, a filha, a irmã, tantos papéis, mas e a Andressa? Onde a Andressa está? Eu já cheguei num ponto em que eu já não me reconhecia, não sabia mais dizer nem o que eu queria, porque fui só me envolvendo pelos papéis, pelas obrigações, e aquilo que era o meu desejo mesmo se perdeu de uma forma tão brusca que eu já não conseguia mais nem me reencontrar. É, Então, eu acho que esse também é um cuidado que nós mulheres temos que ter para a gente enxergar o nosso valor, a gente amar o nosso próximo, a gente respeitar o nosso próximo, a gente se dar pelas pessoas que Deus, né, colocou na nossa vida, fazendo com responsabilidade tudo aquilo que Deus confia nas nossas mãos, né? sim, Nós que somos mães, temos nossos filhos, Deus confiou os nossos filhos nas nossas mãos. Então, nós temos que fazer o melhor. sim. Mas Deus também nos confiou uma vida, né? E que tem valor. E eu preciso enxergar em mim o valor que eu tenho, porque senão a gente se perde, se desgasta, e eu acredito muito que não é isso que Deus tem para nossa vida. É, Deus não tem isso para nenhuma de nós mulheres. A palavra de descanso, de leveza também é para nós. A Bíblia não é uma Bíblia do homem e uma Bíblia da mulher. Ela é uma os só. dois, né? Então, se Deus fala para gente lançar os fardos sobre ele, né, descansar nele, é tão irônico porque todo mundo gosta de descansar. Mas como é difícil a gente descansar, é o que a gente mais quer, mas talvez seja o mais difícil de aprender, que é o descansar e o ter uma vida leve. Sim, isso mesmo. É, porque, nossa, eu vejo assim, nós temos o Dia da Mulher justamente para a gente poder realmente reconhecer, né? Falar, olha, hoje é o meu dia, então, por favor, lembre-se do meu dia, né? Ai, me lembra todos os dias. Me lembre-se todos os dias que hoje é o meu dia. Então, hoje eu posso, né, me deleitar de uma forma que eu venha ter prazer, né? Porque às vezes as pessoas olham assim e falam. A gente se encontra também num lugar de muito assim sufocada, né? De tantas coisas que acontecem, não só no nosso dia a dia, mas com as coisas que a gente vê, que a gente ouve, que a gente está nesse mundo, tantas coisas vêm acontecendo, né? E para a gente não ficar tão sufocada assim, Deus, ele traz justamente o dia né? O dia para nós celebrarmos, né? O Dia da Mulher para que a gente venha entender o nosso valor, né? A nossa valorização. Não para poder mostrar para as pessoas, olha, tá vendo a mulher, mas para você mesma, né? Para você, mulher, entender quem você é. E diante disso, eu gostaria até de compartilhar um livro, né? Que eu tenho, que eu li agora, uns tempos atrás, e me chamou muita atenção. Esse livro é o livro de Números, né? No capítulo 27. E nesse livro, Deus fala sobre a valorização da mulher, estabelecendo princípios e propósitos. E nesse capítulo, ele me chamou tanta atenção que desde essa época do Velho Testamento, Deus ele já trouxe algo ali, um acontecimento justamente para a mulher saber quem ela é, entender a sua valorização, né? O teu valor. E nesse capítulo fala de um homem
que ele teve 5 filhas. Ele não teve nenhum filho naquela ocasião. O que, o que era ruim para as famílias, porque lá eles queriam gerar filhos para poder passar, né, o nome da Geração. família, para carregar o nome, né? E esse homem ele não teve filhos. E também naquela época, a herança, as posses das terras eram passadas para os filhos, né? Os filhos homens, e não para as mulheres. E ele teve 5 filhas. E certa vez, esse homem, ele veio a falecer. E as suas filhas se viram desoladas, sem ninguém, sem herança. E elas foram assim tão audaciosas que elas pegaram e chegaram, né, diante de Moisés, né? Então elas foram, se reuniram e levaram esse pedido para Moisés. Para Moisés, para os príncipes da época, os sacerdotes, diante de toda a congregação, e falou: dar-nos a nós, né, até as terras, que é por herança, porque nossa família também é grande. E aí, sabe o que Moisés fez? Moisés foi consultar a Deus. E Deus respondeu a ele. O que Deus falou para ele foi assim: o que elas pedem é justo. É justo. Então, dar a elas por herança a posse das terras. Então, era justo. Por que que então só os homens naquela época tinham direito? E as filhas? Se o pai morreu, elas iam ficar sem ninguém, desamparadas? E quando elas fizeram esse pedido, que não era comum isso, não existia isso naquela época, mulheres fazendo um pedido, ir lá diante dos sacerdotes, levar uma causa, e Moisés, com aquele coração dele, foi consultar Deus, e Deus falou: é justo. Nosso Deus de justiça, né? Que ama a justiça e odeia a iniquidade. É justo o que elas pedem e dá a elas. Então, assim, Deus, ele, o fato aqui, né, a visão que Deus trouxe é muito importante, fazendo a gente reconhecer o nosso valor, não só nos dias de hoje, mas desde aquela época, de lá no início, bem lá no Velho Testamento, fazer com que nós, mulheres, reconhecemos, né, como nós somos importantes, né, e porque Deus, ele não, sabe, Andressa, Deus não concede às mulheres uma posição secundária, né? Mas claro, né, que nunca vai sair acima dos homens. Mas também o nível da mulher com o homem não se iguala ao nível dos homens. O nível da mulher não se iguala ao nível dos homens. Mas Deus faz perceber a importância que ela tem. Porque a mulher, ela foi feita da mesma obra-prima. Deus criou a mulher através da costela de um homem, do mesmo material, do mesmo fôlego. Os dois têm um grande valor diante de todos, diante dos olhos de Deus. Só que a mulher, ela tem o seu lugar. Porque com isso, com essa passagem, Deus fez com que mostrar o lugar da mulher. Ele colocou a mulher no seu devido lugar. A mulher tem direito, sim. A mulher é preciosa, sim. Porque a mulher, ela não é algo feito, né? Não é algo de segunda categoria. Mulher é importante. É uma obra-prima. Somos feitas pelas mãos dele. Somos preciosas, importantes aos olhos de Deus. Então, Deus não ia criar algo para ser menosprezado, para ser pisado. Falar, não, é mulher, deixa para lá. Né? Não, é a importância de que nós temos o valor, né? Um grande valor diante de Deus. E essa passagem me chamou muita atenção, mostrando que naquela época, desde aquela época, Deus estava falando: olha, não é de costume, mas talvez foi uma situação que foi criado ali justamente para mostrar quem nós somos, quem é a mulher, Exatamente. E né? também a importância de, claro, que aquelas mulheres elas não escolheram a liderança que estava sobre elas.
mas também a passagem permite a gente pensar nesse sentido, porque quem são as pessoas que estão acima de nós, né? Nós todos temos autoridades que estão acima de nós, mas se elas não tivessem um líder que tivesse um coração que se voltasse a Deus para descobrir as direções para a vida delas, talvez elas não tivessem recebido a justiça de Deus sobre elas, porque Moisés foi consultar a Deus para saber o que ele faria em relação à vida delas. Ele não fez o que ele achou que era da cabeça dele, ou o que ele achou que era certo. Porque né? talvez o óbvio fosse: a herança é para homens, vocês são mulheres, então vocês não vão ter. Mas ele não foi no achismo dele ou na própria sabedoria, ele foi buscar a instrução de Deus. Eu estou lendo um livro que chama Guia-me, Espírito Santo. E ontem eu estava lendo, até comentei com o Douglas, de uma passagem que ela cita de Josué, quando vem estrangeiros, né, estrangeiros que ficam sabendo do que Josué e o exército fizeram com Jericó, eles ficam com medo, então eles se disfarçam de pessoas que vêm de terras longínquas e tal, e pedem para entrar no acampamento. E Josué, por boa vontade, ficou compadecido da situação deles e permitiu que eles entrassem, mas eles eram inimigos. E aí no livro ela traz exatamente isso. Josué não foi ouvir, não foi consultar, ela usa exatamente a mesma palavra que você usou. Ele não foi consultar a Deus para saber o que ele faria diante daquela petição. Com certeza Deus alertaria ele de que eram pessoas que não eram para estar no meio do povo, porque eles entraram, foi numa boa intenção que Josué fez, mas eles trouxeram corrupção. O povo se corrompeu, parte do povo se corrompeu por conta das coisas que eles trouxeram, né? O Josué, claro, foi sucessor de Moisés, foi escolhido por Deus para estar ali, mas nesse sentido ele falhou. Né? E Moisés não, ele foi e consultou a Deus, e por isso a justiça de Deus se estabeleceu sobre aquelas mulheres, né? Então, também é muito importante a gente parar e pedir direção a Deus para que Ele nos traga coberturas que sejam realmente capacitadas por Ele, pessoas de Deus realmente, porque uma direção errada muitas vezes traz consequências desastrosas para as nossas vidas. Então, a gente precisa, muitas vezes, deixar um pouco a nossa emoção de lado também, e nós também, como líderes, né? Você é uma esposa de pastor, nós que somos líderes também temos que ter essa sabedoria, porque nós mulheres, isso cientificamente comprovado, nós somos mais emotivas, né? Muitas vezes nos deixamos levar pelas emoções, pelos sentimentos, mas na nossa vida ministerial a gente também precisa entender que as nossas emoções não podem guiar ou reger as nossas decisões, as nossas instruções, e quem recebe também as direções que a gente busca em Deus, claro, né? Nós não somos perfeitas, claro, mas a gente busca em Deus as direções, né? Para passar, para ajudar as pessoas que Deus confia a nós, mas a gente precisa ter essa sabedoria de ser guiado pelo Espírito Santo. Eu já falei com as meninas, né, da supervisão, super recomendo. O livro chama Guia-me, Espírito Santo. Você mesmo dirigida por ele, né? E assim, é super didático o livro, né? Falando guiado a ser separado, guiado a adorar. Ela vai ensinando, vai trazendo diversos textos bíblicos, vários exemplos. E assim, é muito legal, porque para a gente aprender a gerenciar o nosso tempo,
na força do braço é difícil, mas se o Espírito Santo for guiando a gente, e se a gente for aprendendo a ouvir os estalos que ele dá, ó, não faz isso agora, vai por aqui, faz assim, a vida da gente flui, o dia da gente flui, livramentos que a gente nem sabe acontecem. É verdade. Então, eu acho que a grande chave para nós nesse tempo, que vivemos numa sociedade que ao mesmo tempo é machista, grita por um empoderamento, né? Exatamente. Feminino. É, Para onde a gente vai? Para nenhum dos lados. Nós vamos para o Espírito Santo, né? O valor que a gente precisa encontrar, a gente vai encontrar se a gente estiver cheio do Espírito Santo. As nossas questões, né? Todas nós, com certeza, temos questões, guerras internas, né? A mente, que muitas vezes é um campo minado, né? Mas como é que a gente vai vencer se a gente estiver cheio do Espírito Santo? Tudo, acho que as nossas ansiedades, os nossos medos, as nossas frustrações, preocupações, na verdade, se a gente for guiada mesmo pelo Espírito Santo, acho que a gente nem essas coisas vêm e passam, né? Porque o Espírito Santo não se frustra, o Espírito Santo não se cansa, é o Espírito verdade. Santo não se estressa. Então, se ele estiver realmente guiando a nossa vida verdadeiramente, todas essas coisas, nós vamos. Eu penso que é como se a gente estivesse ali no meio do furacão, porque o mundo é um furacão. É, Mas a nossa paz e a nossa segurança estão garantidas ali, mesmo no turbilhão. Por quê? Porque o Espírito Santo está ali, é né? verdade. E a gente está no lugar certo. Quando a gente está no Espírito Santo, com a vida nele, com o pensamento nele, sendo guiado por ele, a gente está no lugar certo, na hora certa. E é nesse lugar que a gente precisa estar. Exatamente. O quanto é importante, né, a mulher ser guiada pelo Espírito Santo. Com certeza. Porque não existe, na minha opinião, mulheres empoderadas. Existem mulheres cheias do Espírito Santo. Porque é ele que vai te dar sabedoria para você alcançar o sucesso, o êxito. É ele que vai estar do seu lado. sucesso, não conforme o mundo Sim, espera. prega. Não conforme o mundo prega. Exatamente. Mas o sucesso que a gente está dizendo aqui é um sucesso daquilo que você precisa fazer que está em Deus. Porque nós estamos aqui, não é por um acaso. Nós não caímos aqui de paraquedas. Nós estamos aqui, cada uma de nós, com um propósito. E nós, como mulheres, temos que buscar esse propósito em Deus. Pensou se a gente chegar lá diante de Deus e falar assim: Senhor, eu vivi tudo aquilo que eu queria viver. Mas aí Deus vai falar assim: mas e o propósito no qual eu designei para você? Você cumpriu? Você Não era fez? aquele? Não era isso mesmo? A gente vai perguntar diante de Deus, mas não é aquilo que eu fiz. E eu aqui, ó, viajando. Eu tô me imaginando já na sequência da resposta. Tipo assim, não era aquilo, não era isso. Aquilo que eu não fiz era não aquilo era. que eu queria, que era desejo do meu coração. Mas deu né? tão certo, não era? Exatamente isso. Então, é isso que nós vamos estar, né, diante de Deus, para poder falar dos nossos propósitos. Eu acho que a pior coisa que tem, em primeiro lugar, é quando você chegar lá diante de Deus e você não ser conhecida por Ele. Eu acho que isso é a pior coisa na vida de um ser humano. E o segundo é você saber que você nem se esforçou para viver o propósito. Você nem sequer se preocupou em buscar. Porque nós hoje, como mulheres cristãs, nós sabemos que nós temos um propósito. Sim. Mas o que eu fiz? Ah, Deus, o Senhor não me falou. Por que o Senhor não me falou antes? Se tivesse me falado antes,
Não, nós temos a consciência. Nós estamos aqui por um propósito. Eu não estou aqui para viver as coisas, os meus desejos, né? Eu estou aqui para viver aquilo que está no coração do nosso Pai. É. Então, assim, eu quero cumprir e eu vou me esforçar para isso. Mesmo que a vontade de Deus não seja aquilo que eu estou almejando ali. Mas se é a vontade de Deus, eu tenho a plena convicção que é a boa, a perfeita e a melhor para a minha vida. E não só para a minha vida, eu vejo que isso é algo geracional. É para a vida dos meus filhos, para a vida dos meus netos, dos meus bisnetos. Então, é isso que eu quero viver. Eu não quero estar buscando aqui, porque eu quero Não, porque você tem que viver aquilo que você quer viver. E muitas vezes o mundo tem pregado a isso. E vou te dizer, se a gente não estiver com nossos pés firmados na rocha que é eterna, você vai dar uma convergida. Você vai falar, peraí, é mesmo, né? Ó, essa pandemia que teve aí, muitos deu uma balançada, porque falou assim, e se eu morrer amanhã, eu não vou viver aquilo que eu tanto desejei, que eu tanto lutei, que eu tanto me esforcei, né? Então, não é bem por aí. Então, eu falei, Senhor, eu quero viver os teus planos. Por muitas vezes, eu sendo cristã, eu busquei muito viver os meus desejos. Aquilo que estava dentro do meu coração, por muitas vezes, e me frustrei muito. Mas eu não tinha um entendimento. Por quê? Porque eu estava tão cega para os meus desejos que eu não conseguia ver a vontade de Deus. Mas quando realmente eu, não sei, ou houve um estralo, ou eu mesmo cansei de ser frustrada, alguma coisa ali Deus fez para que eu acordasse. Eu falei, e não é que eu estou errada. Não vou dizer para você que nós não temos desejo, nós temos desejo, nós temos que apresentar a Ele. Deus, está aqui o meu desejo. Se é da tua vontade, eu gostaria de viver, mas também se não é, amém. E é Porque por eu isso que é importante confio. ser guiada pelo Senhor, porque eu acredito muito que quando a gente é guiada por Deus, os desejos do coração dele, ele vem para o nosso coração. E a gente passa a desejar aquilo Começa a que é ter a um vontade alinhamento. dele. Começa a ter um alinhamento. Porque E aí se é que não as tem ali, frustrações deixam de acontecer, porque eu estou desejando o que vai acontecer, porque o que vai acontecer, eu querendo ou não, é a vontade de Deus. se tem controvérsias, não tem alinhamento. Exatamente. Agora, se eu estou alinhada, vivendo, guiada pelo Espírito Santo, eu vou desejar o que está no coração dele e vai acontecer o que eu estou desejando, porque já está escrito por ele. Sim. E é isso que vai trazendo a leveza, a paz na vida da gente que a gente procura. Exatamente isso. E, Elaine, a gente vai conversando e vai passando várias coisas na cabeça da a gente gente. fala, É não, muito peraí, tem mais engraçado um isso aqui, tópico, tem mais gente. isso, tem mais aquilo, e a gente vai deixando. Mas a gente sempre ouve, nós que somos cristãs, em geral, a gente vai ouvindo muitas palavras, muitas orientações, mas às vezes falta um pouco de prática, de como botar em prática aquilo que a gente está ouvindo, né? Nós estamos falando aqui, a gente vai conversar, se deixar, a gente vai ficar a madrugada inteira aqui falando. Sim, o papo tá bom. A Ainda mais gente falar não... sobre mulheres e Deus. Fala, Isso, Senhora. mas É gostoso, eu gosto. eu acho que é interessante, é legal a gente trazer exemplos práticos, sabe? Você é uma esposa de pastor, você é mãe, você é dona de casa, você é filha, você tem uma série de papéis. Então, agora eu vou te pôr numa saia justa. Ui. Pensa aí em como trazer exemplos práticos pra gente. Como a gente gerenciar esse tempo de uma forma melhor, pensando até na questão ministerial, porque infelizmente algumas pessoas, e eu já fui essa pessoa, hoje, graças a Deus, o Espírito Santo está trabalhando muito
na minha vida, ainda tem um tanto Ah, para o ele Espírito Santo é trabalhar. maravilhoso. É assim, eu dou um pouco de trabalho, Nossa, mas, não, nossa. mas é assim, eu tô Olha, a nossa melhorando. luta é ser uma mulher doce diariamente, né? Mas Ah, tenta, né? olha como nós somos doces, A delicadas, gente come uma gentis. balinha doce, né? E Isso. tá tudo certo. Mas queria que você trouxesse, assim, exemplos práticos do seu dia a dia, da sua rotina. Como é que você organiza tudo isso? Porque eu, por exemplo, eu, eu trabalho fora, eu sou mãe de uma criança pequena, eu sou esposa, eu sou dona de casa, eu sou filha, eu tenho as questões ministeriais, os trabalhos, e, e não é fácil gerenciar tudo isso Uhum. e ainda fazer um pilates, fazer um, sabe? Parar Fazer uma para atividade ler física. isso, parar para ler um É. livro, parar, sabe? No meio de tudo isso, eu acho que para nós mulheres é importante a gente ter esses exemplos que dão certo, né? Não são pitacos, mas, Aham. sabe, dicas realmente de como a gente. Eu acho que a primeira de todas nós já falamos, né? Que é você realmente ser guiada pelo Espírito Santo. Você ser cheia, você buscar a presença de Deus, porque não existe uma receita de bolo, né? O que eu faço vai dar super certo para todo mundo, então me sigam. É só me seguir, só me imitar que vai dar certo. Não funciona assim, né? Mas o primeiro de tudo é a gente buscar a direção de Deus, pedir para que Ele nos guie, nos instrua e direcione mesmo a nossa vida. Mas o que mais você, Elaine, é, tem que você faz e que te ajuda a se organizar, a dar conta de tudo que você tem para cumprir? Olha, é, para você ser uma mulher, em primeiro lugar, cheia do Espírito Santo, precisa praticar os 4 ãos, que é a comunhão, a adoração, a submissão e a gratidão. Esses 4 ãos, ele é muito importante. Você praticar uma comunhão, né, com, com o Espírito Santo, você ser grata, porque muitas vezes nós esquecemos de agradecer aquilo que Deus tem feito. Porque Deus faz tanto por nós, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente nem imagina. Você buscar um tempo de adoração com Ele, adorar o Espírito de fato, de verdade, né? Porque Deus, Ele tem ciúmes de nós, né? Deus, Ele tem, assim, né, a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus arde em ciúmes por nós, porque Ele não divide o que é dele com outros. Buscar um tempo de adoração, reconhecendo Ele, exaltar o nome dEle em todo o tempo. E você ser submissa. Porque desde a palavra você aprende a ser submissa. Se você é submissa às suas autoridades, você não tem problema nenhum a se submeter ao seu marido, a se submeter ao seu patrão. Então, você praticando esses 4 itens já te faz uma mulher cheia do Espírito Santo. Agora, eu vou te dizer uma coisa, Andressa. Eu nunca imaginei que um dia eu pudesse viver a vida que eu vivo hoje. De estar no ministério, com a minha casa, com a minha família, ter um pastor em casa, ser a esposa de pastor. Eu, de fato, eu nunca busquei, essa nunca foi a minha oração. Mas quando você começa a trilhar os caminhos do Senhor, Ele começa a trazer luz, né, para aquilo que você, para aquilo que você tem, né, para que você veio para cá? Então Deus foi colocando essa caminhada para mim. E quando eu percebi, né, foi algo tão assim orgânico, tão natural, foi no dia da ordenação do Leandro. Eu falei, pronto. Aí agora, o que que vai ser?
Porque antes eu não era a minha oração, porque eu olhava com grande temor. Não que eu não tenha, mas eu olhava com tanto temor. Você cuidar de pessoas, você, né, estar dentro do pastoreio, você ter essas responsabilidades de pessoas, de vidas, para, né, ser conduzida por Deus, porque você é como um instrumento ali, né, para conduzir o rebanho até o Senhor. E eu falei, é muita responsabilidade. Eu falei, eu não dou conta, não. Eu falei, não é para mim. Mas quando veio isso realmente, de fato, no dia da ordenação de Deus, Deus começou a falar no coração. E aquilo foi algo tão prazeroso, tão assim lindo de Deus, que eu e Leandro, a gente conversa e fala, gente, como é bom, como eu louvo a Deus por esse chamado, de estar servindo a Deus, de saber, Senhor, usa-nos como instrumento para levar a tua palavra, o evangelho para outras pessoas que não conhecem. Você está atrelada, né, na vontade de Deus. E quanto isso é prazeroso. Quando você se encontra neste lugar da vontade de Deus, não tem peso. Sabe, não é uma coisa assim que você fala, nossa, poxa, não tô afim, não quero. E a gente sabe que lidar com pessoas não é algo assim muito fácil. Você acha? Não é algo assim que você fala assim, nossa, Deus, sabe? Eu vejo assim, como Deus ele tinha paciência com aquele povo, fala assim, ó, dá essa paciência para nós. E Deus ele dá, ele nos ajuda, porque o Espírito Santo ele nos ajuda, né? E, e assim, é algo assim que eu não trocaria por nada desse mundo, por nada desse mundo. O nosso papel hoje dentro da igreja. Eu não trocaria por nada, nada. Realmente, no dia que eu não me ver ali, centrada na vontade de Deus, pode saber que eu morri. Realmente, eu não estou mais aqui. Porque a minha vida é estar lá, sentada na vontade de Deus. E se Deus falar, vem pra cá, eu falo assim, eu quero ir. Não importa qual seja a direção, mas que seja a sua direção. Então não tem peso, não tem fardo, é muito leve. Por mais às vezes, né, algumas dificuldades, algumas, né, divergências que a gente tem, eu nunca cheguei e falei assim, dá vontade de pegar e largar tudo. Não, porque assim, a nossa vida, a gente recebe uma graça de Deus tão grande quando você está ali fazendo algo para o reino. É uma graça que eu não sei explicar. Mas É graça para não quem se está explica, vivendo, né? Se sabe? vive. Se vive. Não tem como você falar assim, é assim e é assado. Não tem. Eu só sei dizer que é algo prazeroso, sabe? Você vê vidas sendo transformadas, casamentos sendo restaurados, pessoas sendo curadas. Você vê ali, vê o agir de Deus. Fala, não tem preço isso. Existe ingratidão? Existe, mas fala, Senhor, eu estou aqui, não é sobre nós, né? Não é sobre mim, sobre você, mas por quem ele é, né? Por usar nossas vidas para um propósito. E muitas vezes a gente vai se decepcionar, nós vamos decepcionar, e a gente vai pela graça de Deus. Mas o que não pode acontecer é a gente parar por alguma fase que aconteceu e falar assim, não, eu não quero mais, Deus, porque estou acontecendo isso, porque a gente faz isso, parece que as pessoas não reconhecem, é a gente não parar. Sabe, fazer que nem Jesus. Jesus, ele ia pregando o evangelho, ele ia ensinando a todos. Quem quisesse, colava em Seguia, Jesus. né? Quem não quisesse, ficava onde estava. Temos que seguir assim e seguir para o alvo. Nada pode nos paralisar. Nada. As críticas podem até, né, nos paralisar em alguma coisa, mas pode até tentar. Mas isso não pode ser o nosso alvo. Nós não podemos olhar para isso, né? E uma outra coisa que eu gostaria de compartilhar você falando, como que eu busco, né,
saber lidar com tudo isso, né? Saber o seu papel, o que fazer, né? A maneira como fazer, né? Eu tenho vivido esses dias com Deus. Sabe aquele louvor, a mesa, né? Que fala assim, é, eu entrei nos aposentos do meu rei e o Senhor me convidou para sentar. A mesa já estava posta com sua presença. Esse lado de ser atraída por Deus, Deus tem colocado sarça ardente, sabe? Para me chamar minha atenção, para estar na mesa com Ele. O estar na mesa com Ele é um relacionamento, é você conversar, você aprender dele, né? Aprender de mim, porque sou manso. É você poder estar conversando com Ele. Porque às vezes as pessoas olham assim, para conversar com Deus. Gente, Deus ele tem me atraído de uma certa forma para esse lugar de relacionamento. É onde eu busco ali tudo o que eu preciso, o que eu necessito. Porque às vezes a gente olha para nós assim e fala assim, ai, mas eu preciso disso, necessito daquilo. Mas ele fala assim, eu sei do que você precisa. Eu te conheço. Ele conhece muito melhor a nós do que nós mesmos. Com certeza. Então ele tem me atraído isso de uma forma muito forte. E nesses momentos que eu tenho com Deus, é onde ele me direciona. Porque naqueles momentos eu falo assim, eu não sei o que fazer. E chega ali um momento do dia, Deus vai me dando estratégias, vai me dando visões, eu vou ouvindo a voz de Deus. E é nesse momento, porque nós passamos por muitas dificuldades. Nós temos passado, né, por muitas dificuldades. E ali naquele momento, é um momento de relacionamento, é um momento de amizade, sabe? E ali tem choro, porque tem coisas que acontecem ali, Deus vai falando com você de uma tal forma que você começa a chorar. Aí tem hora que você começa a rir. E aí tinha um pedreiro lá fazendo uma reforma lá no condomínio, tava pintando. E eu lendo assim a passagem, comecei a rir, rir, rir. Eu falei, meu Deus, ele vai achar que eu sou doida, porque ele tá me vendo aqui na sacada e eu tô rindo. Mas eu começava a rir, sabe aquela risada que você não tinha como você controlar? Mas é isso, é a mesa. É você tá, que nem nós estamos aqui, no olho, diante da pessoa, olho a olho, conversando, sendo ministrada ali pela pessoa. E, gente, não tem uma pessoa melhor para você aprender do que com a presença de Deus. Então, ali eu tenho forças, sabe? Eu tenho orações. Eu estava passando por uma dor ali. Falei, Senhor, eu sei que o Senhor tem um poder para curar. Me cura. Eu estava com indícios de infecção de urina. E eu comecei a orar. Falei, Senhor, põe a mão aqui. E depois eu não senti mais nenhum sintoma. Eu falei, Deus, como isso é bom, é maravilhoso. É realmente estar ali na presença de Deus. Você conversar com Ele. Ah, mas como assim? Deus fala, Deus revela, Deus dá visões. O quanto isso é importante. Então, é na mesa, naquele momento de intimidade, de relacionamento, que eu busco aquilo que precisa ser feito. Porque se eu olhar para as minhas forças, eu não consigo. Eu não vou dar conta. Eu preciso que ele esteja lá me direcionando, me dando força, me ajudando, sabe? Tem dias que você acorda, você fala assim, eu não quero saber de nada, eu só quero fazer o que tem que fazer. Mas não. Quando você vai para a presença de Deus, você sai de lá Ele outra tem mais, pessoa, né? outra mulher. Você sabe quem você é. Deus vai te reafirmando isso. E não precisa de elogios, de pessoas chegar para falar de você. Não, você não precisa disso, porque você encontra tudo o que você precisa ali. Porque tem as pessoas que só conseguem viver, sobreviver, se tem alguém ali falando, né? Olha, Reconhecendo. você, não, parabéns, né? Sabe? Receber as congratulações das pessoas. Não. Quando você tá ali, você tá no melhor lugar. Até porque você é diferente, né? Ali você parece que encontra a direção para tudo. Você, não naturalmente falando, mas você tem
coragem, força para seguir, né? E eu acho que o nosso olhar ele precisa mudar. O nosso olhar em relação às coisas de Deus, né? Por exemplo, que muita gente se sente sobrecarregado por conta da igreja e das muitas coisas para fazer. Cobranças, né? Exatamente, mas eu já fui uma dessas pessoas. Eu tô fazendo um confessionário aqui hoje, né? Mas eu já fui uma dessas pessoas que olhava para as coisas, né? Da igreja, os compromissos, e, e devido a. Eu sempre fui muito tarefada, sempre trabalhei muito, né? Antes da Mari nascer, eu trabalhava muito. Hoje eu ainda trabalho, né? Só que agora é dividida a Um carga. período a menos. Isso, agora eu trabalho meio período. Mas hoje eu já consigo olhar e sentir o prazer em estar envolvida nas questões do ministério, em estar na igreja, em participar mesmo. Hoje eu ainda tenho muita correria, né? Muitas tarefas. Todo mundo tem, né? Na verdade, mas eu acho que eu tenho um pouco mais, né? Do que todo mundo, como todo mundo acha, né? Mas eu já consigo olhar que eu, apesar das tantas coisas que eu tenho para fazer, o que eu quero fazer é aquilo que é voltado para o Senhor. Eu tenho um monte de coisas para fazer, mas o meu coração, ele deseja estar aqui hoje, por exemplo. Eu teria milhares de coisas para fazer, mas nós estamos aqui conversando sobre o Senhor e para mim isso é são gotas de refrigério, sabe? No meio dessa rotina atropelada, o estar na igreja, o me reunir com as meninas da supervisão, o sentar ali nos momentos que a Mari dorme, que eu sei que tem que ser assim, né? Porque caso contrário não dá. Mas que eu sento ali na minha cama e eu começo a ler, e eu vou lá no meu caderninho e eu começo a anotar, e começam a vir direções mesmo, e aquilo vai te enchendo, né? E eu acho que não tem nada mais prático do que isso para a gente deixar como a nossa mensagem, a nossa dica de organização de vida para todas as mulheres que estão nos assistindo, as que vão nos assistir e as que Deus abençoe que nos assista, não porque somos nós falando, mas porque a gente consegue sentir aqui também, né? A alegria, a paz de dizer o caminho para organizar a nossa vida, para a gente ter uma vida fluida e leve, é a gente se encher do Espírito Santo. É a gente sentar na mesa, é a gente ouvir o que ele está falando, é a gente ser guiada por ele. E não. Eu tinha pensado, olha só, eu tinha pensado em dicas práticas do tipo: comece o seu dia fazendo assim, assim, assim. Na sequência, organize tal, tal e tal. Faça tal dia isso, tal dia aquilo. Mas como a nossa vida é guiada pelo Espírito Santo, ele faz isso que está acontecendo aqui agora, né? Ele mostrando que os planos não são os nossos. Quando a gente é guiado por ele, a gente pode até montar um cronograma, mas é um cronograma que vem dele, né? E que ele vai direcionando para cá, para lá, e assim tudo dá certo. Eu costumo sempre falar com as famílias, né, das minhas crianças nas reuniões. Vai dar tudo certo, né? Vai E eu dar acho tudo que certo. só falta cantar isso para eu cantar para as famílias nas próximas reuniões. Foi um fundinho lá de música. Isso. Mas eu acho que é aquilo que o Espírito Santo vai soprando para mim mesmo. Eu comecei a aderir essa frase. Vai dar tudo certo, porque eu tinha um gatilho muito constante na minha cabeça. Eu não vou dar conta. Eu não vou dar conta. Não vou dar conta. Mas
Hoje eu já penso, vai dar tudo certo. Eu não sei o que é o certo, mas vai dar, vai acontecer. E vai ser o melhor, por quê? Porque o Senhor é que vai guiar, o Senhor vai dirigir todas as coisas, e isso traz a segurança de estar no Senhor, de não necessitar do reconhecimento das pessoas. Não que a gente não precise das pessoas, pelo contrário, né? Sim, a gente Ter rede de precisa. apoio, ter com quem contar, isso é fundamental na vida da gente. Mas a necessidade de reconhecimento do outro, do que eu preciso ser vista, isso deixa de existir. É uma necessidade que passa, eu não preciso mais. Eu só preciso estar aqui, na presença de Deus, Exatamente. que é o meu lugar certo e a minha hora certa. Ah, olha, eu tô muito feliz com essa nossa conversa, porque Amém. foi, foi fluindo assim para uma direção muito gostosa e por um caminho, talvez a minha mente ainda precisa mudar um pouco, porque eu ainda pensava, né, quando eu falei das dicas de uma forma, mas o Espírito Santo está ministrando para mim também. Amém. Que o lugar de encontrar a organização de vida, do tempo, né, é diante dele, né? Entregar para ele e todo o resto ele vai fazer. Todo o resto ele organiza. Eu sempre falo, nós temos um Deus organizado. A gente fica pensando, mas como que vai ser isso? Como vai ser aquilo? Como é que eu vou fazer isso? Como é que vai fazer aquilo? Como é que vai? Como é que? Mas nosso Deus é tão organizado. Ele já prepara tudo, a gente só tem que seguir. A gente Ele já só se vai. preocupa por nós, né? Exatamente, ele já tá tudo, com tudo organizadinho. A gente é que sofre desnecessariamente, né? É verdade. Porque o caminho está feito, está preparado. A gente só precisa seguir. Exatamente. Mas é bem isso que você falou, Andressa. Porque assim, quando eu sei quem eu sou em Deus, as críticas, elas não me paralisam e os elogios não me corrompem. Então, assim, sabe, a importância também de você caminhar com pessoas que amam a Jesus. Porque ela que vai encorajar, ela que vai falar, ó, não é esse caminho, não é legal. Porque as pessoas que amam a Jesus, ela tem esse direcionamento. Ela vai te dar um suporte naquilo que você talvez não está enxergando. Tem até aquele famoso ditado, né, que diz, me digas com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Então isso é muito importante. Porque de repente você acha que pessoas que você considera amigo, mas não anda perto de Cristo. Mas o que elas podem falar para você? Você, por considerar amigo, você vai poder olhar e falar e analisar, né? Vai falar, peraí, a minha amiga está falando isso. Mas qual é né, o intuito daquela conversa, daquele conselho, daquele encorajamento? Então, isso é muito importante a gente saber, né? Porque nós temos, assim, amigos, amigos de agenda e amigos de destino. Então, os amigos de agenda que você vai ter lá a pessoa, o seu contato, quase assim, ou que você veja ali o status no WhatsApp. Mas você vai ter os amigos de destino, aquele que te leva junto, aquele que está do seu lado, fala, não, vamos caminhar mais uma milha. Não, vamos, não desiste. A gente está junto, vamos estar orando, a gente vai estar intercedendo. Isso vai ajudar muito nesse processo. E E eu vejo assim, dependendo da situação que você tá, os amigos que talvez vocês consideram, eles podem dizer coisa para você que entra no seu coração e inflama, né? Palavras ali pode dizer para você que você vai desmoronar. Você vai criar barreiras, né? É, de olhar para você e falar assim, nossa, como que você tá? Mas não de uma forma sincera para te ajudar, mas talvez ali até para te ofender. De situações, condições, e a gente vê o tanto de coisa que esse mundo tem, né? Eu estava até vendo uma pesquisa num,
uma reportagem que a obesidade e a depressão serão as maiores patologias do futuro. Então, se você está ali recebendo mensagens de pessoas, você vai estar digerindo aquilo, guardando no seu coração e vai estar alimentando, né? Nossa, porque aquela pessoa está dizendo que eu estou comendo muito. Agora que você quer saber, eu vou comer mesmo, não tá nem aí para a vida, nem para a saúde, porque o importante é comer, que vai que eu vou, passo vontade. E não liga para isso, né? No caso de depressão, quantas mulheres a gente vê que passa por isso, tem passado e muitas vezes tem medo de falar, de compartilhar e ficam pensando o que vão dizer de mim, né? O que vão pensar de mim e ficam lá no seu quartinho escuro, no seu oculto, sofrendo com esses tipos de coisas que estão acontecendo, né? No mundo todo. Então são palavras, sabe? Que vai reforçar quem você é em Deus. São palavras que vão te levantar e reconhecer o seu verdadeiro valor. Quem você é, né? Qual a sua importância, né, para as pessoas, para Deus. E quando as pessoas elas estão nesse antro, né, de vivência, ela não vai encontrar nada de bom nela. Ela vai só se redimindo. E aí ela vai acabar se fechando. Então é importante ela ter pessoas que estejam do lado dela, encorajando, mostrando para ela o seu verdadeiro papel, o seu lugar que deve estar, né? Estando próxima, se preocupando, mas não de uma forma de falar por falar, né? Na mulher ela tem isso. A mulher às vezes fala de uma forma muito desenfreadamente, né? Só que assim, as mulheres têm que puxar um pouco o freio de mão, porque a mulher ela tem esse instinto, mas tem mulher que fala pelos cotovelos e acaba acontecendo isso, né? Então é melhor ficar quietinha. Deixa com que suas palavras não sejam. Deixa que o seu silêncio seja melhor que suas palavras quando abrir a boca. Se não tiver nada de bom para falar, não fale, fica quietinha. Mas não fale coisas que vai machucar, que vai ferir, que vai trazer um peso para a pessoa. Então é importante a gente saber realmente quem a gente é. E quando a gente sabe quem a gente é, Deus reforça a cada dia aquilo que está dentro de você. Seu valor, quem você é e a importância que você tem. Acho que é isso, né? Acho que é isso. Acho que uma mensagem para deixar, né? Depois de toda essa nossa conversa e como nós estamos aqui reunidas para realmente celebrar o Dia da Mulher. Em comemoração, né? Exatamente, né? Celebrando o nosso dia, reconhecendo o nosso valor, não só nós mesmas reconhecendo, mas entendendo que diante de Deus nós somos preciosas, nós somos valorosas. Eu penso que a mensagem que para mim fica, e que eu acho que deveria ficar para todos, até para os homens também, porque os homens também precisam aprender a reconhecer esse valor, né? Qual é o lugar da mulher e qual é o lugar dele, a posição dele diante dessa mulher, né? Eu penso que é a gente entender que nós mulheres devemos sim ser empoderadas, mas pelo poder do Espírito Santo em nós, agindo em nós, através de nós, fluindo através da nossa vida os propósitos dele, o tempo dele, as estações dele, o lugar certo para a nossa vida. É a gente entender que o controle nunca vai estar nas nossas mãos. E que bom. Nem deve, né? Que bom por isso. É tão bom Deus dirigir as nossas vidas. Sim, porque aí as frustrações,
a ansiedade, que é o mal do século, né? A ansiedade, a depressão, os medos, as nossas guerras internas, elas são, se não silenciadas, porque o nosso eu de vez em quando dá um gritinho, né? Ai, Eles como, estão viu? muito Se deixar é todos os minimizados. dias. Ele dá uns Só com gritos. você, eu não. Eu tô, ó. Mas é tudo muito minimizado pela presença de Deus, né? Então, que Aham. nós mulheres vivamos cheias da presença do Senhor e na presença dele, para encontrar assim o nosso lugar, a nossa segurança, a nossa estabilidade, a nossa força e tudo aquilo que a gente precisa. Amém. Uma mensagem que eu gostaria de deixar aqui para esse dia tão especial, tão nosso, né? Não que todos os dias não seja o dia de Mas hoje fazermos é essa comemoração, especial, né? mas é um dia que faz nos lembrar com bastante significado. Eu vou deixar um salmo, junto, né? Sempre uma palavra. Salmo 90. Vou deixar o Salmo 90, Salmo 90, versículo 12, que diz: Ensina-me a contar os meus dias, para que eu alcance um coração sábio. Eu tenho pedido isso muito a Deus, para Ele me ensinar todos os dias, para que, diante das minhas escolhas, venha estar sempre atrelada e dirigida por Ele, no ouvir a voz dEle. Saber que em todas as minhas decisões e escolha, eu quero ouvir a voz de Deus, para ter as decisões e as escolhas certas. Sabe, não existe no mundo inteiro outro lugar tão doce e prazeroso do que viver uma vida constante na caminhada de Deus. Se você fechar seus olhos e imaginar um lugar mais lindo, ou aquele que você deseja, você vai falar assim: nossa, uau, esse é o lugar melhor do mundo. Você pode até imaginar estar lá, mas não se compara a você estar nos caminhos do nosso Senhor. E feliz Dia das Mulheres para você, Andressa, para você que também está nos assistindo agora, e que o Senhor possa tocar a sua vida, tocar seu coração, você possa sentir o abraço caloroso do nosso Pai, Ele te dizendo o quanto você é especial, o quanto você é importante, o valor que você tem. Porque nós temos um Deus que é um Deus amoroso, um Deus zeloso, um Deus cuidadoso, aquele que tem grande afeição por ti. E mulher, você tem valor, que excede a muitas pedras de rubis. Amém. Quero agradecer Eu que agradeço. pela sua Obrigada. presença, pela conversa gostosa. É muito bom esse bate-papo, né? De ter, assim, esses momentos juntas, né? E Falando encontrar, sobre mulher. exatamente, encontrar a convergência dos pensamentos. Porque como você falou, né, das amizades, eu, graças a Deus, mesmo as minhas amigas que não são cristãs, a gente tem um respeito muito legal, né? Mas a gente conversar e entender o meu posicionamento, ele é igual ao seu, isso é tão gostoso, porque a gente não tem É prazeroso, né? embate, não tem disputa. Não, o meu pensamento aqui é não, porque a gente pensa do mesmo jeito, né? A gente tá ali alinhado no mesmo propósito, pensando da mesma forma, e isso é gostoso, porque hoje em dia tudo é o meu ponto de vista versus o seu. É raro você encontrar alguém para conversar e que flui com tranquilidade. Você fala do que você pensa com tranquilidade e ouve de forma gostosa o que o outro fala, porque é a mesma coisa, né? Então, quero dar uma lembrancinha
Nossa, é mesmo? Assistente, por favor. Nossa, Você ver um meme, ela que assistente. lindo! Ai, muito Feliz Dia da obrigada. Mulher pra Ai, que você. lindo, que delícia essa lembrancinha. As crianças vão amar. Muito obrigada, Tá gente. vendo? É mãe. É mãe. Já pensa nos filhos, né? Exatamente. Ai, que lindo. Muito obrigada. obrigada. Que Deus te abençoe, te Amém. retribua por estar aqui. E que a gente possa ter mais momentos, assim. Fica a Ai, em nome dica de Jesus. pro É muito bom. Douglas e equipe desse podcast. Nós É gostamos. isso aí. Nós amamos trocar figurinhas. Exatamente. É muito bom compartilhar entre nós e também expandir a palavra, né? Com certeza. Trazer uma visão do céu sobre as mulheres. A gente Falar do precisa. amor de Deus. Isso, aquilo que o céu enxerga sobre as mulheres, a gente espalhar para todas elas, para todas nós. Então é isso. Muito obrigada por todos vocês que ficaram até agora aqui assistindo a gente. Divulga esse vídeo para as amigas, para que elas também recebam, sejam alimentadas por essa palavra, Amém. por Em essa nome de Jesus, conversa, que seja assim. e que sejam todas abençoadas Amém. pelo poder do Espírito Santo de Deus, sejam cheias do Amém. Espírito Santo de Deus, Seja em assim. nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Um beijo no coração de Tchau, tchau. todas. Até a Tchau, tchau. próxima.